Terça-feira, 23 de agosto de 2022. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que enxerga sinais de melhora na inflação, mas que ainda não há o que comemorar. Ele comentou que ainda há um trabalho muito duro a ser feito e que a inflação dos serviços, por exemplo, continua subindo. Campos Neto ponderou que o índice está pressionado em todo o mundo. O Senado começa a debater hoje o projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Serão realizadas discussões temáticas sobre a questão com a presença de representantes do governo, da ANS e dos planos de saúde, além de médicos e pacientes. Em junho, a proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A ação ocorreu após o Superior Tribunal de Justiça desobrigar as operadoras de cobrir tratamentos não contemplados pela agência reguladora. O número de imigrantes que cruzaram o Canal da Mancha em 24 horas bateu recorde. Quase 1.300 pessoas fizeram a travessia entre França e Reino Unido na segunda-feira, de acordo com o Ministério da Defesa britânico. Desde o começo do ano, mais de 22.600 imigrantes cruzaram o canal. No horário de Brasília, 2h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rede CBN Amazônia. Manaus, 101,5 FM. Manacapuru, 96,3 FM. Belém, 102,3 FM. Rio Branco, 98,1 FM. Porto Velho, 101,9 FM. Guajará-Mirim, 93,7 FM. E Macapá, 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Audiência Pública. Oferecimento Apvida. Saúde pra valer. Apresentação: Daniele Gomes. Olá, muito boa tarde para você, ouvinte aqui da Rádio CBN Amazônia Belém e também da CBN Amazônia Macapá. Estamos iniciando a audiência pública desta terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. E a audiência pública de hoje traz o tema Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Tudo porque, pessoal, desde o dia 21 de agosto até o próximo sábado, dia 27 de agosto, é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi instituída no ano de 2017 e visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e também para combater o preconceito e a discriminação. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, o que representa mais de 17 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. As informações fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, divulgada no ano passado. Quais os principais direitos das pessoas com deficiências? Como iniciativas têm ajudado esta população? Estas e outras questões você acompanha a partir de agora no Audiência Pública de hoje. E você já sabe, você é nosso convidado especial. Se você tem dúvidas, se você quer interagir sobre essa temática, mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no número 988140073, ou ainda pelo nosso chat, que já está aberto lá no nosso canal no YouTube, no endereço youtube.com/CBN Amazônia Belém. O Audiência Pública de hoje já começou. CBN Audiência Pública.
E para nos ajudar a entender e também debater conosco esse assunto, nós convidamos aqui especialistas, nossos convidados especiais. Convidamos a Alana Santa Maria, ela que é psicóloga da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Boa tarde, Alana. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio CBN Amazônia Belém e também, é claro, à audiência pública. Boa tarde. Nós convidamos também o Evandro Alencar, ele que é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pará. Boa tarde, doutor Evandro. Seja também muito bem-vindo à audiência pública. Boa tarde, Daniele. Obrigado pelo convite. Convidamos também a Marlene Figueiredo Magalhães, ela que é pedagoga na APAI e especialista em educação especial e em psicomotricidade. Boa tarde, Marlene. Seja também muito bem-vinda à audiência pública e a esse debate de hoje. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Tá certo. Eu gostaria de começar, na verdade, com você, Alana. Eu queria que você falasse, né, um pouquinho a respeito dessa semana que nós estamos vivenciando, que é uma semana especial. É a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E a gente sabe também que é uma campanha que ocorre todos os anos, né? Uma campanha que é anual. E aí eu gostaria que você falasse para a gente qual que é o objetivo dessa campanha, Alana, e por que ela ocorre nesse período. Boa tarde a todos. Falar da Semana Nacional, né, da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é muito importante, porque eles são os protagonistas, né, dessa causa. Então, a campanha é em prol a essas pessoas, que vai fazer a gente refletir sobre os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ações que dificultam a inserção, a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Então, a gente vai refletir, fazer uma conscientização inclusiva, que é muito importante, não só refletir, mas fazer essa conscientização e por um fim, na verdade, não só identificar essas barreiras, mas por um fim nelas, assim a gente vai conseguir ter um país mais inclusivo. Tá certo. Agora, Marlene, qual que é o tema, né, da campanha desse ano, que a gente sabe como ela é anual, e cada ano vocês elegem um tema, né, lá pela APAI para poder estar debatendo. Eu gostaria também que você falasse a respeito das ações que estão sendo desenvolvidas durante essa semana, alusivas, né, a todo esse processo aí de conscientização, né, em relação à situação da pessoa com deficiência intelectual e também, enfim, todo esse processo de mobilização que é tão importante nessa semana. Bom, o tema é superar barreiras para garantir inclusão. Como você falou, né, ela acontece essa semana todos os anos, desde 1963. Né? E esta semana não é para ela ser festejada, e sim para, como a colega já falou, um alerta à sociedade do quanto eles são capazes. Uhum. Né? Nós não podemos desprezar aquilo que eles têm de essencial. Então, cada dia da semana, nós fazemos uma menção de quanto é necessário que a sociedade olhe para eles com o olhar de que eles são capazes, eles têm habilidades, e levando a eles também palestras às famílias, que é muito importante a família ser empoderada dessa defesa de direitos que eles têm, né? E a cada dia da semana é evidenciado um tema para que, por exemplo, sobre as finanças, como eles devem utilizar as finanças, né? O dinheiro que eles recebem do benefício, explicando para eles que não é uma aposentadoria, como eles pensam, é um benefício. E que lutem para que coloquem seus filhos no mundo do trabalho, para eles não ficarem eternamente dependentes deste benefício. E o que nós temos conseguido é maravilhoso, porque elas estão sendo empoderadas, as famílias, e também os atendidos na APAI.
né? E outras informações importantes também para eles, agora eles foram para as Olimpíadas, o esporte é importante, né? É saudável para eles, e muitas famílias não querem deixar, ficam temerosas. Então, eles foram sozinhos para Marabá hoje. Olha só. Foram encontrar com as outras delegações, uma maravilha, né? Foram competir futsal, bocha, tênis de mesa. Então, isso é importante que a sociedade veja que eles são capazes, que eles também participam das mesmas atividades que qualquer pessoa participa. E o principal nisso tudo, né, Marlene? Que a sociedade esteja consciente e possa acolhê-los da melhor forma possível, porque isso é o que a gente ainda não observa hoje em dia, né? Infelizmente, a gente precisa, enquanto sociedade, caminhar muito nesse sentido, né? Igualdade de oportunidade, porque sempre as oportunidades são diferenciadas. É verdade. E nós temos que igualar as oportunidades para eles e verificar. Para ver, primeiro, nós temos que experimentar se eles são capazes ou não. E não o preconceito na frente, não vou dar essa empregabilidade para ele porque ele não é capaz. Sim. Doutor Evandro, mobilizações como esta, né, que a gente observa durante a semana, são importantíssimas, né, nesse processo de conscientização, de sensibilização da sociedade, de avanço nos direitos, né, da pessoa com deficiência? Sim, Daniele. É muito importante tratar sobre esse tema, primeiramente para promover a inclusão social dessas pessoas, né, combater as desinformações, né, que são oriundas do preconceito, né, que é a concepção errônea de que essas pessoas não são capazes, né, elas são capazes sim. E também combater a discriminação, que é o tratamento diferenciado que essas pessoas recebem por elas serem quem elas são, né? Então, é muito importante trazer uma noção do que precisa ser combatido, né? O que os especialistas chamam de capacitismo. Sim. Né? O capacitismo, ele é o preconceito contra a pessoa com deficiência, né? Seja intelectual, seja múltipla, seja física ou sensorial, que acredita que essas pessoas não são capazes de desenvolver as atividades diárias, né? E essa visão, ela é errônea, né? Essas pessoas, elas têm a sua autonomia, elas têm a sua independência, né? Agora, como qualquer outra pessoa, elas em alguns momentos vão precisar de apoiadores, né? Pessoas que as assistam, né? Como qualquer outra pessoa, né? Então, é importante ter essa noção que essas pessoas têm autonomia e têm independência, são capazes de fazer as atividades diárias. E essa visão, ela precisa ser promovida, precisa ser fortalecida pelas pessoas, né? Perfeito. 2h14, a gente vai para o nosso primeiro break aqui no Audiência Pública de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e com mais debate para você. CBN Audiência Pública. Agora que te ensinei, tu não pode se arriscar. Acidente com energia sempre tem como evitar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. Aqui é Dona Sônia, menino, embaixadora de segurança da Equatorial. Vim aqui te relembrar umas dicas pra ver se tu fica longe de acidente com energia. Vai começar uma obra ou reforma? Então não pode ser perto da rede elétrica, menino. Tem que evitar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. E ligação clandestina? Nem se fale, que além de perigoso, ainda te leva pro chilindró. Esse mesmo que dá pra evitar. Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. E outra, serviço de antena cerca elétrica tem tudo que ser feito por profissional. Aí você já sabe, né? Sempre tem, sempre tem, sempre tem como evitar. Evite acidentes com energia. Proteja hoje seu futuro. Equatorial. CBN Audiência Pública.
Oferecimento Apvida, saúde pra valer. É gente do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é pra quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 3131-2734. ANS 36825, dígito 3, responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. Há quase 50 anos, a Rede Amazônica une pessoas e empresas líderes no mercado por toda a imensidão da Amazônia. Mas do que é feita essa rede? A Rede Amazônica é informação, regionalismo, opinião, desenvolvimento, comércio, entretenimento e muito mais. Nossa tradição é se reinventar, sempre com os olhos abertos para o futuro e caminhando juntos para desenvolver e integrar a Amazônia. Grupo Rede Amazônica. Está ouvindo este som? É um bumbo, mas muita gente escuta um coração. Com as fake news é igual. Você ouve uma coisa que nem sempre pode ser verdade. Conte com o jornalismo para saber o que é fato ou fake. Fato sim, fake não. Uma campanha TV Globo, Globo News, G1, O Globo, Extra, Valor e CBN. Rádio CBN Amazônia Belém, a única do Pará que só toca notícia. Ao vivo em 102.3 FM. Você também pode ficar bem informado através do aplicativo da CBN. Baixe agora na loja do seu celular. CBN Audiência Pública. 2h18, segundo bloco do Audiência Pública de hoje, quando estamos debatendo, estamos discutindo o assunto de extrema relevância, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla e também intelectual. E você já sabe, né? Você é nosso convidado especial, você pode participar conosco, mande sua mensagem para a gente, a sua dúvida, a sua interação, para o nosso WhatsApp, no número 988140073, ou ainda para o nosso chat, que continua aberto, aguardando a sua interação, lá no nosso canal no YouTube, no endereço youtube.com/CBN Amazônia Belém. E para discutir esse tema, né, que é tão importante e relevante, nós convidamos a Alana Santa Maria, ela que é psicóloga da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Convidamos também o Dr. Evandro Alencar, ele que é presidente da Comissão de Proteção, Arlene Figueiredo Magalhães, ela que é pedagoga da APAI e também especialista em educação especial e em psicomotricidade. Alana, eu gostaria de retomar essa nossa roda de conversa com você. Eu queria que você explicasse para a gente, né, como é que a gente define uma pessoa com deficiência intelectual e múltipla, o que a ciência aponta em relação às causas, né, e se há, por exemplo, né, alguma relação com questões genéticas, por exemplo. Em relação à deficiência, o conceito é aquela pessoa, né, que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com alguma dessas barreiras que impedem, né, a participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A gente falar de deficiência intelectual, existem várias causas. Né? Pode ser, sim, genética, hereditária, ainda tem muitos estudos ainda, né, a serem trabalhados. E, desculpa, qual foi a outra pergunta que você falou, que eu esqueci? Não, era em relação às causas, né? O que pode, de repente, estar relacionado às causas para que essa pessoa apresente, né, esse tipo de deficiência intelectual e múltipla também. Mas eu já emendo para também te fazer uma outra pergunta. Em relação ao processo de diagnóstico dessa pessoa, como é que é feito, né? Como é que essa mãe ou esse pai ele pode procurar, de repente, um especialista, e, enfim, para ajudá-lo nesse processo de diagnóstico mesmo em relação a esse tipo de deficiência? Isso. Os pais, na maioria das vezes, eles procuram um especialista, né,
um neurologista, um neuropediatra. A gente orienta sempre na PAI procurar um neuropediatra, logo que detecta alguma dificuldade, e aí a gente pede para que essa pessoa procure um especialista, um neuropediatra. E, às vezes, eles chegam até nós, lá na PAI, e aí faz uma avaliação com a equipe multidisciplinar. A gente identifica todas as dificuldades, faz os encaminhamentos. E a gente sempre orienta que ele busque realmente esse profissional, já que a equipe já detectou as dificuldades que aquela criança apresenta logo no início, né, da primeira infância. Sim, sim. Tá? Agora, Marlene, é importante, né, que a gente ressalte aqui nessa nossa conversa, até mesmo para quem está nos acompanhando, seja aí pelo nosso dial no 102.3 ou ainda lá no nosso canal no YouTube por meio da internet, que existe toda uma rede de acolhimento, né? Uma vez que se chega a esse diagnóstico, né, que essa criança, né, ela apresenta realmente esse tipo de deficiência intelectual, esse tipo de deficiência múltipla, ela tem toda uma rede de apoio, de acolhimento, onde ela pode ter esse processo de desenvolvimento mesmo, né? Contribuir para esse processo de desenvolvimento dessa criança. Tem. Porque assim... E eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona essa rede. Como ela falou, né? Dado o diagnóstico, né? A família é orientada e encaminhada. Né? Porque, por exemplo, o autismo nós temos um local onde é específico para o autista. Dentro da PAI? Não, dentro da PAI e sem ser na PAI. Sim, sim. Né? Na rede estadual tem, no governo já tem. O CRI, que é... Hoje até estava passando uma reportagem sobre o CRI, né? Tem o CIR também, né? Então, eles estão encaminhados. E dentro da PAI, eles são direcionados para os atendimentos. Porque, assim, a criança, na mais tenra idade, ela precisa também ser, eu sou pedagoga, eu defendo a inclusão escolar, não é só a inclusão social, a inclusão escolar. Quanto mais cedo ela for colocada numa escola, numa creche, agora tem uma creche também do governo, melhor o desempenho, né? Então, como psicóloga que ela é feito todo um trabalho com essa família para a aceitação. O medo de colocar o seu filho, o medo de deixar ele ir para a escola na mais tenra idade, porque ele vai ser machucado, né? Isso são as queixas que a gente recebe. Eu trabalho com a família, eu recebo as queixas da família também. Então, mas o nosso papel, assistência social, né, que nós trabalhamos com assistência social, a educação e a defesa de direito deles, é toda uma orientação feita durante a recepção desse diagnóstico, porque às vezes é impactante para a família quando recebe, né? Às vezes ficam sem saber o que fazer. Então, psicólogo, fonoaudiólogo, tudo direcionado. Não são todas as crianças que necessitam de todos os atendimentos. Para isso é feita uma avaliação. É a chamada anamnese, né? Exatamente. Dentro da anamnese, eles todos são capazes de ser incluídos na escola. Todos. Tá certo. Então, Marlene, 2h25, ainda temos uns 5 minutinhos aqui antes do Repórter CBN, e aí eu queria retomar com você, doutor Evandro, como tem sido, né? Eu gostaria de saber como é que tem sido o trabalho da OAB por meio da comissão, né, em relação ao acompanhamento dessas pessoas com deficiência intelectual e múltipla, né, no intuito de saber se os direitos conquistados, porque a gente chegou, a gente tem um caminho, né? Chegamos a uma certa garantia de direitos, apesar de sabermos que ainda precisamos avançar, né? Mas já chegamos a um determinado patamar. E até mesmo para saber se esse patamar conquistado por essas pessoas está sendo de fato respeitado, né? Sim. A nível legislativo, né, o Brasil ele tem um excelente ordenamento jurídico que trata sobre direitos das pessoas com deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão
na Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência. Sim. Uma das 5 melhores legislações do mundo. Só que o grande problema é a efetivação desses direitos, né? Que nem sempre, né, pela falta de informação, pela falta, às vezes, de recursos, eles são cumpridos, né? Mas a legislação brasileira ela é muito boa, ela traz excelentes diretrizes de combate à discriminação, ao preconceito e ao capacitismo, né? E o trabalho da comissão é esse, é informar as pessoas sobre os direitos das pessoas com deficiência em geral, né? Levar informações às famílias, né, através de atividades, de palestras, né, de orientações jurídicas, para que toda a população saiba a existência de direitos, né, na área da saúde, na área da educação, da mobilidade, do trabalho, né, que são direitos fundamentais para qualquer pessoa e para as pessoas com deficiência. E essas pessoas elas têm direito a ter acesso a esses recursos, a essas oportunidades, né, que a própria legislação prevê. Uhum. E a grande dificuldade também que essas pessoas enfrentam no dia a dia é o acesso à justiça, né? O Poder Judiciário, né, ele tem de estar preparado para receber essas demandas, né? Ele tem que perceber melhor a pessoa com deficiência para poder ajudar na efetivação dessas políticas públicas, que é papel do Executivo, né? E me diga uma coisa, doutor, em relação a esses direitos já conquistados, garantidos. O senhor poderia destacar alguns para a gente, detalhar alguns que são importantes para que o nosso público, né, para quem está nos acompanhando, saiba, né, tenha certeza de que, não, olha, aqui estão ferindo o direito dessa pessoa com deficiência, então isso aqui não pode. O senhor poderia destacar alguns para a gente, dar alguns exemplos? Perfeito. Vou trazer 2 direitos fundamentais. O primeiro é a educação inclusiva. É a necessidade de ter um apoiador em sala de aula. Há uma previsão legal sobre a necessidade da adequação do espaço escolar para atender às demandas da pessoa com deficiência, né? Muitas das vezes, essa necessidade é atendida através de um apoiador pedagógico, né? E esse é um direito que está previsto na legislação. Sim. Muitas das vezes, as pessoas elas não têm esse direito efetivado, seja pela dificuldade de implementação que ocorre nas escolas, né, mas seja também, muitas das vezes, pelo desconhecimento da legislação, né? Então, esse direito ele existe, né? E também o direito ao emprego apoiado, né? A legislação ela traz uma reserva de vagas para as pessoas com deficiência nas empresas privadas, né? A partir de um quantitativo de empregados, a empresa privada ela é obrigada a empregar uma pessoa com deficiência. Uhum. E as pessoas com deficiência, elas trazem qualidade para o ambiente de trabalho. Elas conseguem oferecer uma atividade super especializada, né, atendendo a demanda da empresa, e também elas tornam um ambiente de trabalho mais solidário, que os colegas... Mais diverso, né, doutor? Mais diverso e solidário, porque os colegas passam a se ajudar mais e entender também a necessidade do outro, a ser mais empático, menos competitivo, né? Isso traz uma qualidade de vida para todo o ambiente laboral, né? São os principais direitos, né? A educação e o trabalho, né? Que são direitos que vão dar acesso a outras oportunidades, a outros recursos e são fundamentais para a vida com dignidade. Perfeito, doutor. 2h29, vamos ao repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta com mais audiência pública, mais debate, mais informação qualificada para você. De CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de agosto de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste nas contas de luz de 3 distribuidoras que atuam nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Paraíba. Os valores poderão aumentar em até 23% para consumidores conectados à alta tensão, como as indústrias. O índice representa o dobro do reajuste de 11%, que será aplicado às contas de luz dos consumidores residenciais e de pequenos comércios. O Facebook foi condenado a pagar uma multa de R$6.600.000 por causa do vazamento de informações de usuários brasileiros.
A decisão é da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com a pasta, os dados foram repassados em 2018 à Cambridge Analytica, consultoria britânica de marketing político contratada para a campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Facebook pode recorrer. Se não contestar a decisão, no entanto, a multa será reduzida em 25%, segundo o Ministério da Justiça. A empresa da Embraer, que desenvolve carros voadores, fará a primeira simulação de mobilidade urbana aérea em setembro. A manobra será realizada em Chicago, nos Estados Unidos. O exercício contará com helicópteros e servirá como um teste para o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. A simulação vai durar 3 semanas e inclui testes em solo e voos de passageiros. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu restaurar o domínio do país sobre a Crimeia. A região foi anexada pela Rússia em 2014. Segundo o chefe de Estado, a medida ajudará a restaurar a lei e a ordem mundial. O governo da Rússia tem utilizado a Crimeia como plataforma para lançar ataques com mísseis contra alvos ucranianos. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Audiência Pública. 2h33, seguimos por aqui com a audiência pública de hoje. Estamos discutindo, estamos debatendo sobre essa semana que estamos vivenciando, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla e Intelectual. E você já sabe, você pode continuar participando aqui com a gente, mande sua mensagem, mande a sua interação, a sua dúvida para o nosso WhatsApp no número 988140073 ou ainda para o nosso chat lá no nosso canal no YouTube, no endereço youtube.com/CBN Amazônia Belém. E para debater e para discutir esse assunto, como sempre você sabe, nós convidamos especialistas, nossos convidados especiais aqui do programa, a Alana Santamaria, que é psicóloga na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, o Evandro Alencar, ele que é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB Pará, e também a Marlene Figueiredo Magalhães, ela que é pedagoga da APAI e também especialista em educação especial e em psicomotricidade. Alana, eu gostaria de retomar com você essa nossa roda de conversa de hoje. Eu queria que você falasse, Alana, para a gente, né, na tua opinião, quais são ainda, né, os principais desafios, né, ainda hoje enfrentados pelas pessoas com deficiência nesse seu processo de desenvolvimento? Os principais impedimentos, eu acredito que sejam as barreiras atitudinais, a atitude das pessoas, né, os comportamentos, as concepções que as pessoas têm enraizadas de muito preconceito social, que principalmente as crianças que enfrentam nas escolas, quando chega para a gente uma criança que teve a recusa da matrícula, né, escolar, então isso deixa a gente bastante triste em relação a isso, porque em pleno século XXI ainda existe muito preconceito, porque a escola não tem condições, né, de acesso também à saúde, ao serviço terapêutico, que também ainda falta muito. Lá na PAI a gente tenta atender o máximo de famílias possíveis, porque a gente vê a necessidade da estimulação, né, cognitiva, na questão do desenvolvimento neuropsicomotor daquela criança, na questão linguística e social. Então, ainda existem muitas essas barreiras que são principalmente nossos comportamentos, como o doutor falou, a questão do capacitismo. Eu queria muito que as pessoas fossem anticapacitistas, que parassem com esses pensamentos e desse mais oportunidades, que a gente parasse para olhar o nosso meio e olhasse para essas pessoas, olhar a necessidade daquela pessoa.
É por isso que essa mobilização, né, Alana, Marlene e também doutor Evandro, que está acontecendo nesta semana, ela é extremamente importante nesse sentido, né, para que a gente avance, né, enquanto sociedade, para que a gente seja mais realmente que sejamos mais sensíveis a essa causa que é extremamente importante e tão impactante para o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. E ainda nesse contexto do desenvolvimento, né, dessa pessoa com deficiência, Marlene, eu queria que você falasse desse processo de aprendizagem, né, que a gente sabe também que tem muitos desafios para serem enfrentados nesse contexto escolar, né? Exatamente. Porque, assim, a criança ela é capaz, mas existem também as adaptações curriculares, né? Então, muitos profissionais da educação, eles não compreendem como são feitas essas adaptações. Imaginam que é suprimindo um conteúdo que vai fazer com que a criança aprenda. De jeito nenhum. É adaptando a maneira de melhor compreensão dela. Eu tenho uma pessoa com deficiência na minha casa. É uma deficiência leve. E que eu, como psicopedagoga, eu trabalho. Então, fui até a escola e a professora mas nós não sabemos trabalhar. Sempre essa é a queixa. Porque também o meu trabalho na APAI é de visita às escolas, né? Então, sempre quando eu chego, vem uma queixa da mãe e nós vamos até a escola. Prestar essa assessoria pedagógica, exatamente, né? Então, quando nós chegamos lá, a professora sente a maior dificuldade de como que vai atender. Então, é toda uma explicação, é toda uma maneira de como você vai orientar essa criança. Por exemplo, as crianças todas estão trabalhando, vamos dizer, o sistema solar, né? Todo mundo está ali falando do sistema solar. E a professora pega um pedaço de papel em branco, faz um desenho e dá para aquela criança pintar. E ela fica ali isolada, pintando. Ela presta atenção que ela está diferente, que ela está sendo tratada diferente. Essa que é a compreensão que as pessoas não têm. Pensam que eles não prestam atenção. Então, o que acontece? Ele se revolta. Então, o que ele faz? Ele vai lá, ele machuca o trabalho do outro, para dizer assim, eu estou aqui. É a maneira de como ele vai dizer, eu também quero participar. É a maneira de chamar atenção, né? Eu também quero fazer algo. Aí é que está a adaptação. Que eu fui numa escola, o menino estava, olha o que ele pintou. Disse, isso tem a ver com o assunto que você estava tratando na sala? Se tem que haver, tudo bem, né? Você adaptou a maneira dele. Você, ao menos, deu um sol para ele pintar. Ao menos deu uma lua para ele olhar, ou então dizer, olha, vamos fazer um trabalho em equipe aqui, e você vai participar, você vai recortar as estrelas do sistema solar, né? Olha, à noite tem as estrelas, a lua, e o sol no dia. Um trabalho que as crianças fazem em equipe. Coloque ele para participar, a maneira como ele é capaz de participar. Mas ele está participando, ele está incluído. Ele não está excluído no assunto. Então, esse aqui é o problema da falta de compreensão de como adaptar. Como adaptar para que a criança participe, para ele não fique excluído, né? Então, também como o doutor falou, tem a pessoa ali... O facilitador, né? O facilitador que... Às vezes ele precisa do facilitador e do cuidador. Nós conseguimos agora uma grande vitória na APAI de um autista que precisou do cuidador e do facilitador. Um autista que ele vamos dizer, o cuidador é quando ele vai para o lanche, é quando ele vai ao banheiro, né? Este cuidador vai... auxiliar, que não é, né? A mesma pessoa. Sim. E aquele que fica dentro da sala para fazer aquela... mediação do professor que está lá na frente e prender a atenção dele aqui, mas com o assunto que está sendo ventilado na sala de aula, e não um assunto diverso. Então, isso dispersa a atenção dele. Se não tiver alguém que esteja do lado dele para dizer, não, olha, vamos atentar para o assunto que está sendo dado, os coleguinhas e tudo. Já visitei muita escola.
e já vi muitas aberrações, muitas. E nesse teu processo de visitação às escolas, você percebe que ainda há muito a avançar, né, em relação à preparação dessas escolas para receber essas crianças, esses adolescentes, assim como também eu acho, né, Marlene, que há uma lacuna aí no processo de formação desse profissional, né? Muitos deles não passa por uma formação em educação especial, por exemplo. Exatamente, mas é porque isso também reflete nos demais colegas, né? Na sala de aula, nós estivemos numa escola, fizemos bullying, sobre o bullying, né, do autista. E eu convidei para ele vir aqui e perguntei para os colegas dele, o que ele tem de diferente de vocês? Né? Ele tem olhos, ele tem nariz, ele tem boca, ele tem tudo, né? Igual a nós, ele é uma pessoa. Aí eles ficaram me olhando, é Cíntia. Pois é, ele apresenta um pouco de dificuldade. Quem não tem dificuldade aqui? Levante a mão quem não tem dificuldade. Aí ninguém levantou a mão. E quem não tem nenhuma deficiência? Olha aqui, você está usando óculos. Você tem uma deficiência visual, porque você está usando óculos. Né? E quem tem uma anemia? Aí eles começaram já a falar. Eu tenho anemia, eu tenho não sei o quê, eu tenho problema no fígado. Então, são as deficiências que não são aparentes, né? Mas todos nós temos uma deficiência, ou no sangue, ou no cérebro, ou na vida. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. E ninguém é igual a ninguém, né, Marlene? Ninguém é igual a ninguém, né? Então, e ele tem habilidades que vocês não têm. Exato. Né? Porque o autista, às vezes, ele tem habilidades impressionantes, né? São altas habilidades que eles têm que... Não é para se admirar. Em determinadas áreas do conhecimento, né? Quando se focam, conseguem evoluir bastante naquela área. E as pessoas, às vezes, se admiram. Eu disse, por quê? Se admira, né? Não é para se admirar da habilidade que ele apresenta. Porque qualquer um de nós... Por exemplo, eu não sei nadar. Eu não sei andar de bicicleta. Mas os meninos lá na Paz sabem nadar. São campeões de natação. Teve um que atravessou a Baía de Guajará, que é o André, a nado, há muito tempo atrás. Né? Então, quer dizer, eles têm habilidades que nós não temos. São atletas, né? Vão competir, estão indo competir lá em Marabá. São pessoas, são seres humanos que merecem todo o nosso respeito. Então, a sociedade ela precisa atentar para isso. Né? Precisa atentar para isso. Sem contar que qualquer um de nós pode se tornar um deficiente. É verdade também. É verdade. Agora, doutor Evandro, nós falamos ainda há pouco no bloco anterior, né, sobre a questão da legislação. O senhor disse, inclusive, que o Brasil tem uma das mais avançadas do mundo. Mas a gente ainda tem aspectos aí em avançar nesse processo de garantia de direitos às pessoas com deficiência, doutor? Eu acredito que o Brasil ele tem uma certa dificuldade na efetivação, né, de direitos relacionados à saúde, principalmente. Recentemente a gente teve uma grande discussão sobre o rol taxativo, né, de acesso a terapias. Verdade, bem polêmico, inclusive. Exato. Em que havia um conflito entre os interesses dos planos de saúde e das famílias de pessoas com deficiência e das pessoas com deficiência que queriam acesso a terapias e a tratamentos, né, e entrava numa grande discussão sobre o custo desses direitos. Né. E os planos de saúde, eles tinham de, até o momento do julgamento, eles tinham de atender as demandas, né, que o judiciário determinava a efetivação. Né. Aí nós tivemos um julgado no STJ, nas Cortes Superiores, que não foi tão favorável assim para os consumidores, para as pessoas com deficiência, mas o Legislativo ele tem apontado uma tendência de modificar a legislação para obrigar os planos de saúde a oferecerem todos os tratamentos e terapias que são necessários para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento físico, sensorial, dentre outras habilidades, né, que essas pessoas têm o direito de se desenvolver e de participar desses tratamentos, né, para alcançar o seu melhor, né, das suas capacidades. Então, essa é uma tendência. Né? O projeto está tramitando no Senado e é uma tendência de que, em breve, a gente tenha uma modificação legislativa e que os planos de saúde eles voltem a ser obrigados a atenderem, né, essas terapias amplamente. Né? Agora, se isso vai acontecer, a gente tem de aguardar, porque a necessidade também de que os planos cumpram as decisões. Né? Esse é um grande conflito e que
se judicializa em grande demanda. As pessoas, elas necessitam, né, de acesso a esses tratamentos, e acaba que os planos, muitas das vezes, eles não cumprem com o que é a recomendação médica e profissional. Né? Isso, inclusive, é um dos grandes desafios, né, Alana, nesse processo terapêutico, né, da pessoa com deficiência. Eu, por exemplo, tenho dois meninos autistas em casa, um de 9 e um de 13 anos. Hoje em dia eles já são atendidos pela rede do SUS, né, no processo terapêutico e tudo mais, porque a gente sabe que o autista tem que ter acompanhamento, né, boa parte do tempo, da vida e tudo mais. Mas eu tenho também plano de saúde, eu vivi esse problema, né? O terapeuta das crianças passava, olha, ele precisa de tantas sessões de terapia. Aí chegava lá com o profissional, olha, a gente atende até tantas sessões, né? X sessões, ele precisava de Y, né? E aí a gente ia ter que dar um jeito, ia ter que pagar e tudo mais, né? Enfim, complicado de qualquer forma. Mas e as famílias mais necessitadas, né, que não têm essa condição de pagar, né? E isso acaba impactando nesse processo mesmo terapêutico e de desenvolvimento dessa criança, né? Com certeza. A gente vê a necessidade de intensificar essas terapias. Algumas famílias que a gente pode, a gente orienta para estar intensificando. Outras a gente tenta encaixar mais alguns dias da semana e assim intensificar a estimulação daquela criança. Pois é, porque esse processo de estimulação ele é extremamente importante para o desenvolvimento deles, né? Até mesmo em sociedade mesmo, para saber como é que deve, né, se comportar, de que maneira interagir. E o processo terapêutico ele é importantíssimo nesse processo. Isso. E lá na PAI a gente tem um grande diferencial, porque a gente também está capacitando as famílias, né? Porque às vezes a gente está fazendo a estimulação com a criança, o processo terapêutico, e como é um seguido do outro, não dá um tempo, a gente precisa orientar essas famílias de como manejar em casa, de como também estimular em casa. E aí a gente resolveu fazer o Capacita Famílias e tirar uma vez no mês de estar orientando, falando sobre manejo de comportamentos, falar sobre capacitismo, que é dentro às vezes acontece dentro da própria casa, no lar, né? Quando aquela família não dá aquela autonomia, não deixa a criança se desenvolver, existe aquela superproteção. Então a gente trabalha de forma assim, a equipe de forma integrada para garantir também as orientações com a família. Isso é extremamente importante, até porque a terapia ela tem aquele tempo, tem o início e o fim, é aquele momento ali, né? Isso. Mas a criança passa o tempo todo em casa, com seus familiares. Isso. Essa família, de fato, ela precisa estar preparada e precisa, inclusive, dar continuidade a esse processo terapêutico que é feito lá durante, né, aquela terapia, aquele momento terapêutico ali com o profissional. 2h49, vamos ao último intervalo, melhor dizendo aqui, viu, Marcinho? Aqui do Audiência Pública de hoje, mas daqui a pouquinho a gente volta, ainda temos aí o último bloco, agora sim, e vamos debater ainda muito sobre esse assunto que é extremamente importante e extremamente relevante. CBN Audiência Pública. Aproveite as ofertas imbatíveis do Mais Barato e conheça a nossa nova loja do Tapanã, totalmente revitalizada para você. Açúcar triturado especial Conde 1 kg por R$ 3,65. Filé de peito de frango congelado Perdigão bandeja 1 kg por R$ 19,95. Imperdível. Colchão duro bovino por R$ 28,99 o quilo. Refrigerante Tuxaua Guaraná Champagne PET 2 litros por R$ 4,65. Mais Barato. Surpreendente. Você conhece a Hidro? Líder na indústria de alumínio e energia, a empresa proporciona negócios e parcerias pensando em um futuro mais sustentável, dedicando-se diariamente à produção desse metal de forma responsável e cuidadosa com o meio ambiente. Na Hidro Paragominas, onde o minério do alumínio é extraído, já foram reabilitados cerca de 2.670 hectares, o equivalente a 2.670 campos de futebol. Já na Hidro Alunorte, refinaria de alumina em Barcarena,
a empresa está trabalhando na viabilização do uso do caroço do açaí como fonte de energia renovável. Acesse o site hidro.com e saiba mais sobre essas e outras iniciativas que fazem a diferença. CBN Audiência Pública. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. É gente do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é pra quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 3131-2734. ANS 36825, dígito 3. Responsável técnico, Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. Oferecimento Hidro, indústrias que fazem a diferença. Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo, quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. Ah, e o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. CBN Audiência Pública. 2h53, último bloco do Audiência Pública de hoje, mas ainda há tempo de você participar conosco, de mandar a sua interação. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp no número 988140073. O nosso chat segue aberto, aguardando a sua interação, esperando por você lá no nosso canal no YouTube, no endereço youtube.com/CBN Amazônia Belém. Estamos debatendo, discutindo esse assunto que é tão relevante, né, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla e também Intelectual. E assim, né, nesse nosso último bloco, eu queria deixar aqui uma última questão, né, para nós refletirmos e para nós, inclusive, refletirmos juntos, né, com o nosso ouvinte, com o nosso internauta, a respeito dessa temática, né, desse assunto que a gente está debatendo hoje. Eu queria saber de vocês, e aí eu queria ouvir um pouquinho de cada um, como é que a gente pode, o que a gente pode fazer, né, cada um de nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãs, como é que a gente pode estar procedendo e trabalhando para a gente melhorar essa sociedade, para que a gente possa acolher melhor essa pessoa com deficiência intelectual? E aí, fica à vontade. Quem quiser começar, pode ser você, Alana, comece. Bom, lá na PAI, agora a gente vai ter um projeto, a gente está com um projeto de APAI Portas Abertas, para abrir mesmo lá a instituição, para as pessoas, a sociedade, de um modo geral, conhecer os serviços, porque quando a gente fala, às vezes, de deficiência intelectual e múltipla, muita gente não conhece. Sim, é verdade. Né? E aí, então, a gente quer abrir as portas para deixar que a sociedade conheça um pouco dos nossos serviços, da educação, da saúde, da assistência social, né, do ensino e da pesquisa, que a gente trabalha também com bastante ensino e pesquisa, para cada vez mais capacitar os profissionais e as famílias também. Então, a mensagem que eu quero deixar é que a gente reflita um pouco mais sobre inclusão, né, passa a ter um olhar mais cuidador, né, com a pessoa que está do nosso lado, que às vezes a gente nem percebe, a gente nem percebe que aquela pessoa está no nosso lado, e que a gente gere mais acessibilidade para essas pessoas. Porque se você parar para pensar, a deficiência ela não está nas pessoas, ela está no meio, ela está na falta de acessibilidade. E aí eu gostaria de convidar todos a refletirem sobre um pouco de inclusão,
Se quiser, pode ir na PAI, a gente está de portas abertas para estar orientando as pessoas, tá? É isso. Marlene, inclusive essa ação da PAI é extremamente importante, né? Porque geralmente você só se interessa, você só busca pelo assunto, só busca pesquisar a respeito de uma determinada deficiência quando você tem muito próximo, né, na tua família, enfim, né? E para a gente acolher, a gente precisa conhecer, né? Com certeza. Olha, a PAI, ela está vivenciando os seus 60 anos de existência, dos quais 32 anos eu estou lá. E desde que eu ingressei na PAI, é assim um aprendizado. Eu aprendi muito, 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 muito. Totalmente diferente da ideia que eu tinha de uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, com esse projeto de portas abertas, é a oportunidade das pessoas fazerem o mesmo que eu fiz, né? Ingressei lá e estou aprendendo até hoje. E ainda vou aprender muito mais, porque o aprendizado, ele só cessa quando a gente morre. É verdade. Não é verdade? Então, eu digo assim, ali foi a minha maior faculdade. Foi onde eu aprendi a conviver com o diferente e perceber que todos nós somos diferentes e que cada um tem a sua parcela de contribuição para o mundo, mesmo que seja deficiente, as mensagens que eles trazem para nós, de amor, de carinho, de humildade, né? E eu queria dizer assim que nós desconstruíssemos das nossas mentes essa atitude de negligenciar e de desprezar muitas vezes essas pessoas, subestimando a sua capacidade, né? Se você der oportunidade para eles, você vai ver o quanto eles têm até para lhe ensinar. É verdade. Até para lhe ensinar, porque uma atitude de orgulho, de pensar que você é superior, só porque você tem títulos, só porque você é um doutor, mas eles nos ensinam muito mais do que essa pessoa, né? Nós não somos nada, nós somos um sopro. É verdade. Né? Então, eles passam isso para nós. Eu digo assim, quando eu chego, que eu recebo um abraço de uma pessoa, eles são muito sinceros. O doutor Luiz, que era o nosso presidente, ele costuma dizer, Marlene, eles não têm isso que nós temos de forjar, de mentir, de falsear. Se ele gosta de você, ele é sincero. Se ele simpatiza com você, ele é sincero. Se ele não simpatiza, também ele é sincero. Perfeito, né? Perfeito. Então, essa desconstrução é que eu gostaria que acontecesse, dessas atitudes das pessoas em relação à pessoa com deficiência. Perfeito, querida. Minutinho final para o nosso programa, doutor Evandro Alencar. Eu gostaria muito de lhe agradecer, né? Ele que é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pará. Obrigada pela sua participação aqui conosco, pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Obrigado também, foi uma grande satisfação para mim poder participar, um enorme prazer, eu fico à disposição para outras audiências públicas, né, doutor? Com certeza. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também a Alana Santa Maria, ela que é psicóloga na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Obrigada, Alana, pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Agradeço também a gentileza da Marlene Figueiredo Magalhães, ela que é pedagoga da APAI e também especialista em educação especial. Obrigada, Alana, obrigada, Marlene, pela sua participação aqui na audiência pública de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar da APAI e convidar as pessoas
para estarem lá conosco, para conhecerem Essa semana melhor. está cheia de programação, Com inclusive, certeza, né, Marlene? Obrigada a todos vocês e obrigada principalmente a você, nosso ouvinte, nosso internauta aqui da Rádio CBN Amazônia Belém, porque assim a gente chega ao fim de mais uma audiência pública de hoje, que contou com os trabalhos técnicos do Márcio Cavalcante, a produção do Rafael Rocha, a gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires e a direção de jornalismo de Paulo Fernandes. Apresentação, Daniele Gomes. Agradeço você mais uma vez pela sua presença aqui conosco, pela sua participação aqui conosco. Fique ainda aí conosco, tá? No nosso dial ou então no nosso canal no YouTube, porque logo após o Repórter CBN tem Tarde de Notícias. CBN Audiência Pública. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de agosto de 2022. O presidente Jair Bolsonaro